Shalom Aleichem, que a paz seja convosco. Estamos iniciando mais um encontro desta feita falando sobre... Amém. Amém? Estão me ouvindo? Ouvindo bem? Estamos ouvindo. Vamos pedir a Deus direção, né? Ok, vamos pedir a Deus direção para o nosso encontro de hoje, que tudo seja feito segundo a vontade do Pai, sob a égide do Espírito Santo. E vejo vocês, fico feliz em vê-los. Temos aqui nos visitando uma convidada especial, que é a Lisney. Vou pedir para ela orar para estar nos iniciando. Uma breve oração iniciando nossa aula de hoje. Hein? Estão ouvindo? Ok, Maraísa. Elisnei, está me ouvindo? Por gentileza, faça uma breve oração pedindo a Deus a direção. Estou sim. Por gentileza, faça uma oração pedindo a Deus a direção da nossa aula de hoje. Ok. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse dia que passamos sobre os teus cuidados, guardados e protegidos pelo Senhor. Obrigada por esse momento especial da aula, Senhor, clínica da alma. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor tem estado à frente, à direção das nossas vidas. Que o Senhor conduza essas aulas com o Espírito Santo de Deus nos instruindo, usando o teu vaso, Senhor, de honra, de valor, para que possamos aprender e que em tudo sejamos abençoados por Ti. Nós te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. É um prazer muito grande estar vê-los todos. Também os que não estão assistindo neste momento por causa do fuso horário, mas depois assistirão a aula, serão encaminhados para eles. E como eu passei para vocês na segunda-feira, estaremos falando hoje sobre a escuta psicanalítica, né, dagoniana dentro de Clínica da Alma. Nós estamos sequenciando, tenho tentado trazer, mastigando lentamente para que vocês possam estar acompanhando. E é fácil, né? Qualquer dúvida pode pedir no grupo, vamos estar orientando. E o nosso privilégio de estar com vocês e o nosso desejo de estar crescendo. Porque o crescimento de vocês é o nosso crescimento. É um trabalho que nós não podemos fazer sozinhos, guiados pelo Espírito Santo, obviamente. Sempre pedimos que estejamos sob a égide dele. E o texto básico é do Tiago capítulo 1, versículo 19. É um texto bastante conhecido. Todavia, vamos analisá-lo de uma forma mais profunda, dentro de uma visão psicoemo-espiritual. Como sabemos que todo o nosso trabalho é baseado nas Santas Escrituras, na palavra de Deus, Adonai, nosso Senhor. O texto diz: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todos sejam prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. É um texto muito conhecido, mas vamos estar fazendo uma exposição do mesmo. Ele começa dizendo: sabeis estas coisas. Interessante, se ele diz sabeis, é porque nem todos sabem. Porque muitas das vezes as pessoas leem, mas não tem toda uma visão mais profunda do texto. Uma das coisas, estou aqui com dois pastores aqui na minha frente, isso é uma honra para mim. Uma das coisas que nós podemos ver aqui é que saber vem de conhecimento, vem de busca. E uma das coisas que o meu xará, um homem que era muito amado por Deus,
que era o profeta Daniel, era príncipe também, assim como sou. A palavra de Deus diz que ele era um homem muito amado, repete isso várias vezes. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, somos amados por ele. Então, ele disse aí no capítulo 9 que ele aprendeu estudando, ele aprendeu pelos livros. Isso nos incentiva a estar cada dia buscando mais. Um dos contratos que eu fiz com vocês aqui, né? Eu ainda os perguntei se vocês estavam dispostos a sair da piscina para mergulhar nas águas profundas do inconsciente, nas águas profundas do consciente espiritual. É o que nós estamos trazendo todos os dias, todos os nossos encontros aqui. Esse mergulho, essa imersão para o nosso crescimento, para o nosso alimento. Sabeis, meus amados irmãos, todos sejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Isso tem um valor muito grande em todas as áreas de nossas vidas. Na área de comunicação, na área de geralmente uma comunicação tem um órgão emissor, né, e um receptor. Então, se não soubermos, estivermos prontos para ouvir, certamente podemos ter dificuldade para comunicar. Então, por isso que Tiago está chamando a nossa atenção quando ele diz que devemos saber disso. E em clínica da alma, ou em psicologia nefesh, né? Nefesh do hebraico é alma. Então, às vezes nós usamos o termo clínica da alma, psicologia da alma. Nós precisamos todos, eu convoco a vocês, que todos sejam prontos para ouvir a palavra de Deus. Ouvir com entendimento, que não adianta apenas ouvir. Eu penso que não tem como fugir em clínica da alma das sábias palavras do apóstolo Tiago, né, o irmão de Jesus, meio-irmão, né, que é filho de José ou Maria. E então, eu aproveito, vou abrir um parênteses aqui, quando falo em meio-irmão, uma vez eu pedi uns alunos, eram pastores de curso de bacharel em teologia, que me mostrassem porque se Maria tinha outros filhos, que muitas das vezes falam que Jesus... É seu esse óleo? É seu? Que Jesus que Jesus, vocês estão me perguntando aqui de um óleo ungido, se é meu, estou respondendo. Voltando aqui. Pastor, às vezes atrapalha muita gente, não se preocupe, eles atrapalham muito. 2 ainda atrapalhando, né? Mas tudo bem. São pessoas, brincadeira. Então, assim, voltando aqui. Em clínica da alma ou em psicologia da alma, não tem como fugir das sábias, inspiradas palavras registradas em Tiago. O que eu estava falando, que Tiago era irmão de Jesus, e como provar isso? Muitas das vezes, as pessoas pegam aquele texto que dizendo Jesus e os seus irmãos, aí vem a contestação dizendo que aquele outro texto, que meu pai e minha mãe, né, meus irmãos, meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu pai. Um texto que vocês não é incontestável, como Tiago cita que ele é irmão de Cristo e é irmão de Cristo, é que a Bíblia diz que Jesus foi o primogênito de Maria. Primogênito quer dizer primeiro. Ou seja, isto é uma questão de lógica, mostra que Maria teve mais filhos. E de Deus fala como? Que ele é unigênito, ou seja, ele é único. De Maria não diz que ele era unigênito, mas sim primogênito. Isso quer dizer que Jesus foi o primeiro filho, sabemos que foi concedido plenamente pelo Espírito Santo de Deus. Então, por isso que eu estou dizendo que Tiago, a Bíblia cita que era irmão de Jesus, eu estou pontuando em cima disso. Então, assim, não tem como fugirmos das sábias palavras de Tiago em Clínica da Alma sobre esse quesito de estar pronto
para ouvir. Interessante que ele não abre nenhuma exceção, mas ele é plenamente inclusivo, ele é abrangente, ele é amplo, ele é geral, ele é irrestrito quando ele diz: todos sejam prontos para ouvir. Interessante que eu fiquei a pensar, porque ele não diz que todos estejam prontos para ouvir. Porque estejam vem do verbo estar, pode ser uma coisa transitória. Porque, por exemplo, fulano, será que vai estar numa festa, vai estar na igreja? E esse estar, pode não estar, pode ser, pode não ser. Mas como a Bíblia ela é indelével, como palavra de Deus, eu sempre digo que é vertical, não tem nem curva, não tem nada. Ele está dizendo: sejam prontos, porque sejam é aplicado da conjunção do verbo ser, tanto na primeira quanto na terceira pessoa do plural, do presente do subjetivo, ou seja, estar está indicando aqui que ele é perene. Em outras palavras, segundo o texto, fazendo análise do texto, precisamos estar, ser, ou seja, ser prontos, ou seja, sempre, perenemente prontos para ouvir, a qualquer que nos dirigir. E às vezes ouvir não é tão simples como pensamos. Mas eu diria que 80% das pessoas têm dificuldade para ouvir. Ouvir prontamente. Não é ouvir só com o ouvido, não. Ouvir, como o Tiago está dizendo aqui, repetindo, 80% das pessoas, elas não estão preparadas, elas não estão prontas para ouvir. Então, voltando, só para ficar bem claro, tem coisa que eu vou repetir para não deixar nenhuma sombra de dúvida. Sejam prontos para ouvir. Ele é aplicado no verbo ser, tanto na primeira como na terceira pessoa do plural, do presente do subjetivo. Ou seja, estar pronto sempre, perenemente sempre prontos para ouvir. Ouvir, sabemos que é formado pelos neurônios no córtex cerebral, no córtex auditivo. Todavia, prontos para ouvir é ter escuta. Repetindo, para ficar bem claro, ouvir é formados pelos neurônios, é uma formação neuronal no córtex auditivo, e isto é ouvir. Isso acontece, eu vou repetir isso para vocês, isso acontece na quinta para sexto mês, na gestação da criança, começa a formar o córtex auditivo, através dos neurônios. Então, mas isso é ouvir, mas prontos para ouvir, está mais voltado para a escuta. Prontos para ouvir é escutar com o coração, é escutar com a razão, é escutar com a emoção, é escutar com empatia. Empatia, sabemos que devemos escutar, dentro da empatia eu divido isso, compreensão empática e identificação empática. Nós devemos escutar com empatia dentro de um processo de compreensão empática. Porque, exemplo, quando as pessoas compreendem dentro de uma identificação empática, é aquilo que as pessoas dizem: eu passei por isso também. Pode me dizer que eu passei por essa situação, eu perdi meu emprego, eu sei o que você está sentindo, ou eu perdi um ente querido. Isso é
identificação empática. E isso é um sentimento negativo. É um sentimento não indicado em atendimento algum, em clínica pastoral, em clínica da alma, em psicologia, em psiquiatria, em pedagogia. Não é indicado. Mas escutar com o coração, escutar com emoção e escutar com empatia, dentro de um processo de compreensão empática, é você compreender aquela pessoa, compreender os seus sentimentos, ir a fundo no que escutar para você compreender o sentimento daquela pessoa sem ser ela. Eis um grande desafio para nós que lidamos com o outro. Eu senti isso, vivi, né? Um exemplo vou citar para vocês, vivi isso na pele, no ouvido, nas emoções, nos sentimentos. As pessoas têm mania de dizer da pele, eu estou repetindo aqui, mas vivi isso psiquicamente, emocionalmente. Eu estava de plantão, já faz tempo. Meu pai estava internado, era um quadro de neoplasia. Quando eu internei, nós abrimos, eu vi que o caso dele era irreversível. E aí eu fui dar plantão, atendi uma pessoa que tinha 3 meses, que não alimentava, 3 meses só chorando porque ela tinha perdido o pai dela. Aí eu fiz aquele atendimento, separei, compreendi empaticamente, por isso que eu estou mostrando para vocês separar compreensão de identificação. Porque se eu identificasse, tipo, ela perdeu o pai dela, eu vou perder o meu pai, eu sei disso. Eu ia cair numa emoção disfórica, eu ia cair numa angústia, eu ia cair num processo degenerativo emocionalmente. Mas eu tive que fazer esse corte epistemológico, separei, compreendi, o pai dela é o pai dela, o meu pai é meu pai. E graças a Deus, né, sabendo fazer essa divisão, consegui fazer um atendimento. Naquele momento, eu deixei meu pai lá no hospital. Eu não podia trazê-lo para o atendimento, nem para dentro das minhas emoções. É um aprendizado isso. Por isso que eu estou passando para vocês começarem a pensar nisso e começar a vivenciar isso. E atendi aquela pessoa no final, isso era aproximadamente, já eram umas 21 horas mais ou menos. Sairia dali e ia ver o meu pai estar com ele. Saindo do plantão, eu ia ficar com ele. Aí a pessoa sorriu no final, me agradeceu, falou que tinha 3 meses que ela só chorava. E tivemos êxito no atendimento justamente devido à compreensão empática e não à identificação empática. Por isso que é muito importante estar vendo esse princípio para que vocês não confundam e não vivenciem isso no dia a dia de vocês. O princípio da escuta dagoniana deve começar no self-love. Esse é o princípio da escuta psicanalítica dagoniana. O que é self-love? Self-love é amor próprio. Porque quem não se ama não vai ter dificuldade de escutar, vai ter dificuldade de relacionar. Então, deve escutar com amor próprio, dentro de um processo cognitivo da decisão de aprender a amar-se. Amar-se a si mesmo. Por quê? Eu estou a dizer, porque já disse isso para vocês. Grande parte, isso aí, podem ter certeza, não estou dizendo talvez. Grande parte das pessoas não se amam, são pesquisas científicas, pesquisei isso por muitos anos, e não só eu pesquisei isso, e mostram que a maioria das pessoas não se amam e nem sabem disso. Quando nós perguntamos se elas se amam, elas vão dizer que sim. Por isso que eu disse que o processo, o princípio da escuta, né? Ele começa no self-love, no amor próprio, quando você começar a amar-se a si mesmo. Aprender a se amar é uma arte. Aprender a se amar, né? Não é redundância, não sei qual o nome que eu dou, mas é um gesto de amor. Então, sem
esse amor próprio, sem esse self-love, não tem escuta. E sem escuta, não tem psicologia da alma. E sem psicologia da alma, não tem bálsamo. E sem bálsamo, não tem cura. Olha a sequência que me veio à mente, eu fui anotando isso. Então, vou repetir isso para vocês. Sem amor, não tem escuta. Sem escuta, não tem psicologia da alma. Sem psicologia da alma, não tem bálsamo. E sem bálsamo, não tem cura. Então, nós precisamos ter bálsamo. E só vai passar bálsamo, só vai quem tem bálsamo. Então, se não tem bálsamo, precisa adquirir bálsamo em sua vida, em sua alma, em suas emoções, porque geralmente as pessoas, elas dão aquilo que elas têm. Se você não tem bálsamo, como é que você vai atender alguém? Como é que você vai dar bálsamo para aquela pessoa? Muitas das vezes você vai se enganar pensando que está dando bálsamo para aquela pessoa, pensando que está ajudando, mas é um grande equívoco. Você não estará ajudando se não estiver dentro desses parâmetros. Então, para amar, é necessário aprender a amar. Como que você vai amar se você não amar alguém, amar o próximo, amar qualquer pessoa, se você não aprendeu a amar a si mesmo? Lembra que eu falei que grande parte das pessoas não se amam. Às vezes elas vivem uma vida dentro de um processo degenerativo. Eu já disse em muitos trabalhos, e vou repetir para vocês, tem muitas pessoas e pessoas dentro do nosso meio, fora do nosso meio, que vivem com um amor tão baixo que fazem coisas que não devem. Por exemplo, um diabético. Um diabético que come muito doce, que não se cuida, indiretamente, de uma forma incognitiva, ela está fazendo o quê? Ela está num processo de suicida, de um suicídio potencial. Uma pessoa dessa é suicida em potencial. Mas vocês vão dizer, mas é crente. Mas acontece com crente também. Então nós devemos estar atentos com isso. Eu estou só citando um simples exemplo. Se você pode cuidar e você não cuida, isso tem muitas pessoas que têm tantos comportamentos, se fosse citar aqui, não é o caso, mas que eu só estou mostrando que são comportamentos tão implícitos, mas quem tem um olhar clínico vai ver, essa pessoa não está se cuidando, não está se amando, ela está se degenerando. Está com as emoções em frangalhos, está com os sentimentos em frangalhos. Aí a saúde não tem como, vai cair. E quem já estudou doenças psicossomáticas, sabemos que isso acontece, uma matéria que eu dou também, né, sobre medicina psicossomática. E quando a estrutura psicoemocional não está bem, isso vai refletir no seu físico e vice-versa. Por exemplo, se uma pessoa está com uma forte dor, uma dor de dente, uma cólica menstrual ou uma cólica renal, uma dor muito forte, o emocional, isso é físico, mas o emocional dessa pessoa, obviamente, o emocional vai ficar abalado. E se a pessoa emocionalmente não está bem, isso vai atingir a estrutura física da pessoa. Por isso que é chamado de doença psicossomática. A descarga da psique, da mente, na soma, no corpo, né? São palavras gregas. Então, esse processo que eu disse que para amar é necessário aprender a amar, seguindo
para curar, é necessário primeiro estar curado. Assim como para amar, é necessário primeiro se amar. Para curar, é necessário você estar curado. Para atender e ajudar na terapêutica da alma, primeiro sua alma precisa estar terapeutizada. Esse termo é um termo que eu uso, acho que é novo para muito, para vocês, alunos do curso de Clínica da Alma, já ouviram, né? Eu tenho falado nisso, né? Eu mostrei que quando que a alma se tornou neurótica, foi ali na dispensação edênica, com o rompimento do homem com Deus, quando o pecado separa o homem de Deus, afasta de Deus, e a alma dele neurotiza. Então, por isso que Romanos diz, né, que todos, repetindo, porque todos pecados separados estão da glória de Deus. Essa separação da alma foi quando entrou o processo de neurotização dela. Por isso que precisamos cuidar, trabalhar esse reencontro, e esse processo é feito através do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, sacrifício vicário é o sacrifício de Cristo em nosso lugar. Então, por isso, precisamos estar atentos à nossa alma, às nossas emoções, todos os nossos sentimentos precisam estar vivendo em harmonia para que o nosso físico idem. Quantas pessoas ficam doentes e não é difícil de ver dentro de um atendimento psicanalítico, psiquiátrico, nós que temos essa visão de conhecimento da alma, pelo menos estudamos por várias décadas sobre, nós percebemos que podemos dizer, sem medo de nenhum equívoco, grande parte, maioria das pessoas que nos procuram estão com a alma doentes. Às vezes pode dizer, mas as pessoas não precisam nem ser religiosa, às vezes não vive um processo religioso, mas tem alma doente. Então, estou dizendo isso porque elas nem sabem disso. Então, precisamos ter bálsamo para essas pessoas. Podemos mudar toda uma história, fazer um divisor. Lembra que no início do nosso curso eu disse fazer um divisor de vida, do que vocês viveram até aqui, de agora em diante. Então, para que nós possamos viver dentro dessa ambiência, precisamos estarmos atentos, vigiar sempre. Vigiar, 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 para depois também orar, é óbvio, né? Seguindo aqui a sequência do texto, que eu já disse, prontos para ouvir, ele segue dizendo, tardio para falar. Interessante esse tardio para falar. Como assim? Qual a visão que vocês tiram daqui quando ele diz tardio para falar? Tardio, o que é tardio? Tardio é uma resposta que se dá após uma reflexão. Então, as pessoas que respondem imediatamente, elas não estão de acordo com a Bíblia. Elas não estão tardias para falar. Porque tem pessoa que você fala, ela já interrompe. Por isso que a Bíblia, como palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, é nosso guia em todas as áreas de nossa vida, psicológica, emocional, espiritual. Não tem como ser diferente. Então, Tiago, ele trabalha a questão da fala. Se a gente ler o livro de Tiago todo, nós trabalharíamos aqui falando sobre clínica da alma, sobre relacionamento, sobre escuta, um ano todo, né? Mas nós hoje estamos falando só sobre esse primeiro versículo aí, porque nós temos muitas coisas para serem trabalhadas. Então, quando somos tardios para falar, nós vamos pensar antes de dar uma resposta.
nós vamos refletir. Refletir e sem fazer o uso do ego. Porque muitas das vezes nós fazemos também o uso do ego. A pessoa fala, nós acionamos o ego como mecanismo de defesa, já replicamos aquela pessoa. Ou seja, não estamos sendo tardios para falar. Não estamos seguindo o que a Bíblia, que é a palavra de Deus, que deve ser o nosso guia, única regra de fé, nosso guia, nossa direção, nós estamos fugindo disso. Então, às vezes, são detalhes tão pequenos que esquecemos de ver, não temos olhos para ver, não temos uma escuta, só ouvimos. Então, esses detalhes precisamos aprender a ouvi-los, porque quando somos tardios para falar, nós vamos proporcionar um ambiente muito melhor. Nós vamos proporcionar um ambiente muito agradável. Interessante que encontramos pessoas que não têm nenhuma visão acadêmica disso. São pessoas que, como dizia um amigo meu, como diz o mineiro, male sabe ler algumas coisas e escrever o nome. Eles têm esta visão de escuta muito grande, porque isso vem a pessoa nasce com essa sabedoria. Então, quando a pessoa é tardia para falar, ela está vivendo o quê? Está vivendo a sabedoria. Interessante que aquilo que o próprio Tiago diz, que se você tem falta de sabedoria, pede a Deus que dá sem medida. E falando em sabedoria, né? Eu já falei desse texto aqui, que ele é muito usado erroneamente, né? Está lá quando diz que quanto mais cedo, de madrugada me busca, você vai me encontrar, né? Se você for ver lá, está falando da sabedoria, mas muitas pessoas dizem, né? Eu já disse, já mostrei isso para vocês. Muitas pessoas dizem, vocês me deram feedback, diz que não sabiam disso, não tinham olhado, não tinham visto o texto em totalidade, não tinham tido uma escuta do texto, né? As pessoas usam, e muitas pessoas, não são poucas, usam esse texto erroneamente, né? Falando que sobre a oração de madrugada, que quanto ora busca de madrugada, a fila é menor, aquele negócio todo que vocês já sabem aí. Então, esse texto tem nada a ver com Deus, está falando quanto mais cedo me busca, é a sabedoria. E nem o termo está de madrugada. Ou seja, quanto mais você buscar a sabedoria, pedir a Deus a sabedoria, você vai encontrá-la. Pode ver, o contexto é esse, né? Então, por que eu estou a dizer isso? Para mostrar que sabedoria, que Deus é tão justo, que a sabedoria não precisa de nenhum conhecimento, saber ler, saber escrever, conhecimento acadêmico, mestrado, doutorado, não precisa disso. A sabedoria é Deus que dá, e tem pessoa que nasce, cresce pedindo essa sabedoria, a vivência que ela tem com o coeficiente espiritual. Ela é uma pessoa sábia e ela sabe escutar, ela tem escuta para as demandas. Tem pessoa que te escuta assim, com aquela suavidade. Eu às vezes até tenho aquela inveja santa, né? Porque eu trabalho a minha escuta e tem muita coisa para eu trabalhar ainda. Não estou pronto. Não pense que os senhores estão prontos, que não estão. Então, devemos estar atentos quanto à nossa escuta, porque se assim não fosse, a Bíblia não diria para que estivéssemos ou estejamos atentos para aprender a ouvir, a estarmos atentos a essa escuta. Então,
Uma coisa que eu estava pensando sobre ser tardio na resposta, refletir, aí eu lembrei daquele texto que diz: vai ter com a formiga o preguiçoso e olha para o seu caminho e você sabe. Estou dizendo isso para justificar o que eu vou dizer aqui. E Jesus também sempre fazia aquela comparação, né, das coisas bem simples da terra, né, porque falava às vezes das pessoas que plantavam. Então, eu quero dizer o seguinte: se vocês têm dificuldade de ser tardio em responder, tardio para falar, se tem essa dificuldade, se não aprendeu essa ainda, eu vou dizer para vocês: vai ter comboio. Pirei não. Vai ter comboio. E olhe, e observe, estou falando isso como um roceiro, né? E observe o seu processo de ruminação daquilo que entra pela sua boca. O boi, ele entra pela boca, ele rumina aquilo, ele fica digerindo aquilo muito tempo. Então, o que eu quero dizer? Aquilo que entra no seu ouvido, a fala de alguém que entra no seu ouvido, por isso que eu falei, vá aprender, vai ter com o boi. Aquilo que entra no teu ouvido, você precisa digerir, ruminar, antes de dar a resposta. Porque muitas das vezes, a resposta será uma resposta inadequada e não vai surgir os efeitos desejados. Muito pelo contrário, pode criar essa falta de comunicação, pode criar conflitos entre o órgão emissor e o órgão receptor, ou seja, entre você e a pessoa que você está conversando. Então vamos voltar aqui para a Bíblia, questão de ouvir, questão de escutar, questão de ruminar, como eu disse, para ter com o boi, esse processo dele de ruminação, né, que deve ser lento, deve ser tardio. Nós temos em Provérbios 18:13 que diz que responder sem ouvir é estultícia e vergonha. Vocês conhecem esse texto? Acho que muito bem. Voltando, repetindo. Responder antes de ouvir é estultice e vergonha. Então, o que? Duas palavras aqui que nós vamos trabalhar em sua etimologia. Responder sem ouvir é estultice e vergonha. O que é estultícia? Vocês já pararam para ver o que é estultícia? Eu diria que estultícia é característica de quem se comporta de modo por vir-se. Entenderam? Ajudou? Ajudou muito, né? Repetindo, estultice é característica é um comportamento, né? É característica de pessoas que se comportam de modo por voz-se. Se vocês não entenderam o que é isso até agora, eu vou esmiuçar para vocês. Estultice quer dizer responder antes de ouvir é estultice, ou seja, é estúpido. A Bíblia está chamando de estúpido, de pessoa estúpida e pessoa tola. Esse é o significado de estultice. Então, acho que vale a pena a gente repensar a nossa maneira de falar, de estar prontos e ser tardio, prontos para escutar e ser tardios para ouvir. Porque responder antes de ouvir, como já disse, é estultice e vergonha. Estultice eu já disse para vocês o que é. O que é vergonha? É muito comum ouvir, mas essa criança é envergonhada. Eu não vou lá na frente porque eu estou com vergonha.
eu não vou falar com fulano, eu tenho vergonha. Não é isso que geralmente a pessoa diz que vergonha? Mas vergonha é um sentimento de insegurança causada pelo medo de julgamento, causado pelo medo do ridículo. Isso é vergonha. Então, é um sentimento de insegurança. Então, a pessoa que às vezes fala, responde, assim que nem pensa para responder, são pessoas inseguras. Porque muitas situações aconteceram na vida delas para que elas fossem inseguras. Pode ser não teve muita segurança com o pai, pode não ter sido muita segurança com a mãe. Isso vai criando todo esse reflexo na fase adulta sem que a pessoa perceba, porque ela usa isso como mecanismo de defesa. Isso é acionado, às vezes, sem a pessoa perceber. Por quê? Mas por isso que a Bíblia está dizendo, é estultice e vergonha. Ou seja, é um sentimento que a pessoa tem de insegurança, a pessoa tem medo de julgamento, a pessoa tem medo do ridículo, tem medo de ser criticada por alguém. Então, antes que isso aconteça, ela já está te combatendo, já está te respondendo. Então, vira esse ciclo, esse processo, ciclo vicioso. Então, esse corte epistemológico, eu pontuo para vocês, no sentido de vocês estarem repensando que o nosso objetivo aqui, como eu sempre digo, é estar crescendo com vocês, e o crescimento de vocês é o meu também. Eu estou em processo de crescimento, não estou pronto. Então, são coisas que, quando a Bíblia fala, vale a pena a gente pegar para estar analisando, para estar avaliando, para estar examinando. Como disse Jesus, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e é dela que de mim testifica. Então, examinar não é apenas olhar. Como eu já disse, examinar, quando você vai fazer um exame hematológico, qualquer tipo de exame, você vai botar, por exemplo, uma gota de sangue numa lâmina e vai pegar um microscópio e vai examinar atentamente o que tem ali, qual a patologia que tem, qual a doença que tem, o que está vendo, a pessoa está anêmica, a pessoa está com infecção, está com uma taxa leucocitária alta. Isso é examinar. Então, a Bíblia nós precisamos pegar, Jesus está mandando examinar, é da mesma forma. Examinar é ver, repetir, até entender. Vocês vão pegar um exame de sangue, outro tipo de exame, e vai ver alguns casos que a pessoa teve dúvida, que deu a taxa muito alta, vai dizer, foi repetido. O exame foi examinado e foi repetido. Você vai ver escrito isso no seu exame. Por quê? Porque examinar as Escrituras é você ler até entender. Não é ler por ler, não. É ler e escutar, entender aquilo que está ali. Obviamente, quando se trata da palavra de Deus, nós precisamos, é uma coisa que a gente trabalha, desde o início do curso, nós estamos trabalhando, nós precisamos estar com o nosso quociente espiritual. Sem o quociente espiritual, ninguém de nós vai, não entenderemos a Bíblia. A Bíblia não é um livro científico. Nós, obviamente, precisamos de examinar com o nosso intelectual, com toda a nossa estrutura psicoemo-espiritual, e para que possamos entender. E aquilo que não entendermos, o Espírito Santo vai estar nos ajudando, porque nós temos o quociente espiritual. Isso faz toda a diferença na compreensão da Bíblia. Isso faz toda a diferença de você entender o que Deus está falando com você, o que Deus está respondendo. Quando eu digo que Deus está respondendo, eu quero pontuar outra coisa aqui, que é corriqueiro. Isso, às vezes, vocês podem até não pensar que não seja.
Mas é corriqueiro isso. Às vezes nós oramos e oramos. Passamos um grande período de oração. Por exemplo, tem pessoa que ora 1 hora, 2, eu estou dizendo de um modo geral. Eu não consigo, às vezes, eu oro, paro, mas aí vai dormir, ou vai fazer outra coisa, vai trabalhar. Mas o que nós precisamos fazer, às vezes, parar. Hoje, Senhor, quero parar para ouvir a resposta, ouvir a tua voz, Pai. Porque orar é conversar com Deus, é relacionar com Deus. E a partir do momento que nós vamos aumentando a nossa escuta, nós vamos relacionando melhor com Deus. Porque nós vamos escutando a nós mesmos, a nossa escuta interior vai melhorar. Isso, obviamente, se temos Deus no nosso consciente, no nosso interior, em nossas vidas, nós vamos melhorar, nós vamos conhecer melhor a Deus e saber a vontade dele em nossas vidas. Então, orar, nós devemos orar sem cessar, né? Até deixar claro que eu não estou falando para não orar. Orar sem cessar. É o que a Bíblia diz. Mas precisamos orar. Essa conversa com Deus, ficar parado para ouvir a resposta, porque podem ter certeza, muitas das vezes Deus responde, mas nós não ouvimos a resposta porque não paramos para ouvir, para escutar. E algumas pessoas já me disseram, mas eu não consigo ouvir Deus resposta, eu oro muito, mas Deus não me responde, eu não tenho esse relacionamento com Deus. Falei, você já parou para ouvir a resposta de Deus? Ore e fique parado. Lembrem que eu falei para vocês na semana passada, tirarem pelo menos 1 hora por dia, não é por semana não, pelo menos 1 hora por dia, para estar vivendo clínica da alma, para estar estudando, para estar tendo um encontro com vocês mesmos, né? Encontro consigo mesmo, para estar ouvindo a voz de Deus, para parar, ler, e não só ler, começa a meditar, começa a parar para ouvir, para escutar. Então, quando orares, parem para escutar Deus responder, porque Ele responde. Todas as orações, Ele responde. Muitas das vezes as nossas limitações, as nossas emoções impedem de escutar a voz de Deus. Porque eu já disse para vocês que emoções mal conduzidas, alteração emocional, bloqueia a capacidade de raciocínio. Se nós não raciocinarmos bem, nós vamos ouvir, não vamos codificar aquilo que Deus está a nos dizer. Quem não tem escuta, com muita frequência, né, ou a miúde, ou com muita frequência, vai viver em perene conflito de relacionamento, seja ele de que esfera for. Quem não tem escuta vai ter esses conflitos de relacionamentos, por quê? Porque vai viver como Torre de Babel. Vocês lembram da Torre de Babel? Conheço muito bem a história, né? Lembra como uma pessoa falava uma coisa, eles entendiam outra, então não houve prosseguimento naquela construção. Então, se não tiver escuta, nós vamos ter dificuldade no prosseguimento da construção de um relacionamento, inclusive do nosso relacionamento interpessoal e pessoal, nosso relacionamento com nosso eu interior. Que relacionar com o nosso eu interior, não pensem vocês discentes que é uma tarefa tão fácil. Se fosse fácil, não haveria necessidade de estarmos aqui partilhando, de estarmos aqui elaborando esta fala sobre isso. Então,
quanto mais me relaciono comigo mesmo, eu vou melhorar meu relacionamento com o outro, vou melhorar a minha escuta. Para que a minha escuta para que não seja como uma torre de Babel, as emoções. Viverei assim em conflitos. Tardio, aí ele continua, tardio para se irar. Ser tardio para se irar é ter e viver em sabedoria, é ter e viver a paz interior. Por que eu estou dizendo ter e viver? Porque não adianta só ter. É ter e viver. Então, isso é um detalhe tão importante. Então, tardio para se irar é ter saúde em todas as dimensões, física, emocional, espiritual. Porque quando eu tenho saúde espiritual, quando eu vivo em sabedoria, o meu processo como um todo vai melhorar. Tem muitas pessoas que vivem doentes justamente por isso. Elas não dão conta da sua demanda interior. E não pensem que são poucas pessoas. E não pense, se eu não me cuidar, eu posso cair nesse laço. Por isso que eu tenho que me cuidar sempre, assim como vocês precisam cuidar sempre. Então, ser tardio, vou repetir aqui as anotações que eu fiz. Ser tardio para se irar, ser tardio, é viver em sabedoria, é ter e viver a paz interior, sabe? Aquela paz que tem aquele louvor que diz, esta paz que sinto em minha alma, essa paz interior, não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu sigo ao meu Senhor, eu sigo o que é fiel, é porque eu sigo o príncipe da paz, é porque eu estou em coinonia com ele, porque eu estou vivendo, porque eu sou dele, porque ele é meu, porque eu estou nesse relacionamento de intimidade com ele. Então, quando eu faço isso, minha saúde física vai melhorar também, minha saúde emocional, minha saúde espiritual. E a pessoa que não é tardia para irar, observe que eu vou lhes dizer. A pessoa que não é tardia para irar, o que vai acontecer? Ela vai irar e vai pecar. Porque essa ira já vem com alguma consequência. Então, por isso que é muito interessante esse texto que Deus me mostrou. Esse texto já tem ele preparado. Acho que já tem um ano que eu tenho preparado esse texto. Eu só refiz algumas coisas e na segunda-feira, que na verdade tudo que eu pego, minha mente vai trabalhando, vai produzindo, né? Graças a Deus tem uma mente produtiva. Então, se eu precisar de fazer esse texto 10 vezes eu vou trabalhar em cima, 10 vezes vai sair coisa diferente, vai aprofundando. Então, a pessoa que não é tardia para irar, eu disse que ela ira e peca, porque a ira, por que ela ira e peca? Porque a ira traz toxicidade para a pessoa. A ira traz ódio, a ira traz mágoa. Então, isso vai levar a pessoa numa direção que às vezes não tem dimensão sobre isso. Porque irar e pecar, a Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Não coloque sol sobre a vossa ira. Não é isso que diz? Mas quando a pessoa ela não é tardia para irar, ela vai irar e vai pecar, obviamente. Ela vai ter mágoa. E quando a mágoa, repetindo aqui, é uma toxicidade que a pessoa traz para a vida dela. O que é mágoa? Só separando o nome, má-água. Ou seja, uma água de toxicidade. Mágoa é isso, má-água. Você vai viver bebendo dessa água suja, pessoa magoada,
sua própria mágoa, seu próprio ódio, sua própria ira. A má água é uma água suja, é uma água contaminada, é uma água tóxica, é uma água venenosa, é uma água que não vai trazer nada útil para você. Não vai trazer de nada de útil. Então, por isso que nós devemos ser tardios para irar. Que quando nós somos tardios para irar, nós obviamente viveremos sem mágoa, sem estar alimentando dessa água suja. Já pensaram nisso? Às vezes vocês têm cuidado, e isso deve ter mesmo, eu parabenizo por isso. Tem cuidado de beber uma água filtrada, tem cuidado de beber uma água mineral, não é isso? Mas já pararam para pensar que quando vocês ficam magoados, vocês estão bebendo água suja, uma água má, uma água tóxica, uma água venenosa para a sua alma, para as suas emoções e para os seus sentimentos? Não é aquela pessoa que você ficou magoada com ela, não. Está fazendo mal para ela, não. Está fazendo mal para você. Então seja tardia para irar, para que você não fique magoada, para que você não beba desta água má. E vamos mais um tópico aqui, para a gente dar uma pausa para o nosso café epistemológico. Eu vou tomar o meu aqui, vocês vão tomar o seu aí, né? Quem sabe em breve tomaremos um café juntos. Outra coisa que atrapalha na pessoa ter uma boa escuta, a pessoa atender o outro, trabalhar nesse atendimento de utilidade, é o distúrbio de ansiedade. Porque é uma outra coisa que atrapalha a pessoa estar pronta para ouvir, ou seja, ela está saber escutar. Quando a pessoa é muito ansiosa, vive um distúrbio de ansiedade, ela vai ter dificuldade para escutar. Isso é o óbvio. Porque ela vai ter dificuldade de escutar e ter um bom raciocínio. Aí, quando a pessoa não tem um bom raciocínio, ela vai dizer e ter desvios inesperados na direção que ela vai tomar em seu comportamento. Portanto, se você está passando por um período de ansiedade, não procrastine, ou seja, não fique adiando em procurar uma ajuda de um profissional que sabe, que tem uma especialidade em clínica da alma, que vai poder te ajudar. Porque a clínica da alma trabalha esse processo dialético cognitivo. Porque não adianta você tentar trabalhar essas questões de distúrbio de ansiedade ligado às emoções e à alma com uma pessoa que não tem formação nisso. Quando eu disse que nosso método trabalha sobre psicologia da alma e epistemologia psicoemo-espiritual, se a gente for pegar, né, e eu sempre friso isso, se a gente for pegar psicologia da alma, poderia ser uma redundância, poderia. Porque psicologia deveria ser o estudo da alma. Eu volto a dizer que eu já dei essa matéria na universidade e não existe uma matéria específica sobre alma. Por isso que eu disse que nosso trabalho é sobre clínica da alma ou psicologia da alma. Então não adianta ser qualquer profissional que não tenha formação realmente em psicologia da alma, psique, né? Que eles falam psique erradamente, o termo é psique, de alma, e mais, né, logo mais estudo. Se a pessoa não entende nada de alma, não tem vivência da alma, não estudou realmente, não tem uma formação de clínica da alma, pode ajudar? Pode.
mas vai ser uma coisa bastante ineficaz. Então, o tratamento em clínica da alma, ela trabalha esse processo dialético, processo que cognitivo vai levar você a crescer, a ter conhecimento, vai sair essas questões emocionais, esses repentes ou de repente, ou esses surtos, seja lá qual o termo, estou falando assim bem tranquilo, que eu sei que vocês são pessoas que já me acompanham. Não adianta nada disso se vocês não estiverem trazendo do incognitivo para o conativo, para o cognitivo, que é melhor dizendo. Ou seja, essas reações que você nem sabe porque teve, o que nós fazemos em processo da terapia da clínica da alma? É trazer o desconhecido para o conhecido. Porque quando você conhece, você vai saber lidar. É a mesma coisa num diagnóstico, no exame, vai tratar, né, aquele exame, não, você está com uma pancreatite, vai saber qual a terapêutica específica vai ser pancreatite. Está com problema uterino, vai saber, às vezes vai sair numa tomografia, ultrassonografia, uma ressonância magnética, alguma coisa assim. Então, quando nós, dentro de clínica da alma, nós trazemos essas pulsões emocionais, que são inconscientes, incognitivos, para o cognitivo. Isso nós trabalhamos através da dialética. Nós vamos, através de uma interação psíquica, por isso que o profissional que trabalha precisa estar bem, precisa saber quem é ele precisa ter passado por um processo de terapeutização para saber lidar com a demanda das emoções do outro. Porque senão também não vai ajudar. E, infelizmente, é o que mais vemos. É por isso que estamos aqui, para estar trazendo esse foco, né? Essa centelha de luz para as emoções de vocês, para o conhecimento de vocês, para que comecem a ir ruminando isso, a reelaborando isso, a ressignificando isso, para que possam estar vivendo melhor. Foi para isso que Cristo veio, não foi? Ele não disse que eu vim para que tenham vida e vida em abundância? Então, vamos procurar viver essa vida em abundância, né? Eu já disse daquele irmãozinho que diz lá, que pega aquela metade, não lê direito, é muito afoito, é muito afobado, muito ansioso. Aí Jesus disse que no mundo tereis aflições. Aí estão passando para aflição, meus irmãos. Não, eu estou na prova. A pessoa passa um ano, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, e a gente encontra diz que está na prova. Isso não é prova, não. Isso é alguma direção errada. Prova tem tempo de começar e tempo de terminar. Prova, Deus vai entrar com você nela. Isso está claro, né? Então, voltando aqui. Então, se tem um distúrbio de ansiedade, procura ajuda. Se fez clínica da alma, né, psicologia da alma, fez tratamento dentro desse processo dialético, esse processo de luz no seu cognitivo, para que você saiba aonde você está pisando, o que você precisa de lidar. Nós temos também o segundo passo, né, ansiolítico. Existem bons ansiolíticos e ansiolíticos fitoterápicos que não vai te causar dependência psíquica, nem emocional e nem física. E vocês vão questionar o terceiro que eu vou dizer aqui. Aí fez tudo isso, ainda tem alguma coisa que está precisando? Aí vamos buscar, né? Aquele texto que diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas podem perguntar, mas como? Você está mudando a coisa? Por que não é buscar a Deus primeiro? Estou dizendo para deixar de buscá-lo.
Estou dizendo porque, primeiro, aquilo que eu preciso fazer, aquilo que vier às minhas mãos para eu fazer, eu devo fazer conforme a minha capacidade. Aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer, o Espírito Santo não vai fazer. Se eu posso buscar uma ajuda para as minhas emoções, meu distúrbio de ansiedade, se eu posso tomar um ansiolítico, que eu volto a dizer, não é droga, tome um fitoterápico, parece que os ansiolíticos psicotrópicos vão te causar dependência, então evitem, né? Não estou fazendo aqui propaganda contra, mas só estou deixando só para iluminar. Então, após isso, tem ainda, vamos fechar todo o ciclo, lançar sobre Deus, jogar toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. E Ele cuida de você, como eu posso lhe dizer, com todo o amor de um verdadeiro Pai. Quando eu digo Deus, amor, eu não digo só amor de Pai, eu digo que Deus cuida de você com amor de um verdadeiro Pai. Já trabalhei por muitos anos na área de psicologia infantil, em clínica infantil. Isso foi em 87, início, até 90. Depois eu deixei, não atendo mais na área infantil, né, deixei para outros. Mas existem muitas crianças que a gente lidava, que a gente trabalhava com elas. Elas tinham assim, quando falava em Deus como Pai do céu, elas tinham verdadeiro medo, verdadeiro terror, que associava Deus como pai, obviamente, com o pai dela, aquele pai canalha, aquele pai que não era um pai amoroso, aquele pai que não acolhia, aquele pai que não protegia, aquele pai que não dava toda a proteção ao filho, independente da idade, do momento que ele estivesse passando. Então, por isso que eu digo, lance sobre Deus toda a vossa ansiedade, que Ele tem cuidado de você como um pai amoroso, como um pai zeloso, como um verdadeiro pai. Faça essas pontuações para não deixar nenhuma dúvida, porque isso pode levar, como eu lidei com muitas crianças, e já com pessoas adultas também, isso nós carregamos, se a gente não cuidar disso, a vida toda, isso pode refletir no nosso modus vivendi, ou seja, na nossa maneira de viver. Então, quando ele diz prontos para ouvir, na verdade, é um aprendizado que nós aqui estamos trabalhando em Clínica da Alma, que chamamos de escuta analítica dagoniana. Que é o quê? É escutar com o coração, é escutar com a emoção, é escutar com a alma, é escutar com o entendimento e é escutar com empatia silenciosa. O que é empatia silenciosa? É você estar trabalhando só com o seu cérebro. Porque tem momento na vida que a pessoa não está querendo ouvir nada. Um exemplo, um velório. A pessoa ali chega, abraça, dá meus pêsames, não sei mais lá o que tem lá. Ninguém quer ouvir isso, não. A pessoa está tão abalada emocionalmente que o que funciona nesse caso aí é a empatia silenciosa. É você estar ali com a pessoa nessa interação psíquica, psicoemocional e o cérebro vai sentir isso. Porque muitas das vezes a pessoa diz, meus pêsames, eu estou aqui com você, mas o cérebro não é tão bobinho assim como vocês pensam não, como as pessoas pensam não. Vocês não, que vocês são pessoas inteligentes, né? São inteligentes, as pessoas que estão fazendo clínica da alma, mais ainda, né? Então, o cérebro, ele entende quando é verdadeiro, quando é falso. Então, no momento de muita dor, que a pessoa está ali naquele caso meio deprimida, de tanta dor, às vezes só você colocar a mão no ombro da pessoa, está ali com ela. Eu nunca dei meus pesos, mas ninguém, velório nenhum. Nunca dei. Falar nisso, vamos pegar um texto bíblico qualquer dia para a gente trabalhar sobre isso, sobre velório, a importância dele. Mas voltando aqui.
Nunca dei. Isso não é coisa que se faça. Porque meus pêsames, em outras palavras, sabe o que está falando? Você me é pesado, você está me pesando. Isso significa meus pêsames, na totalidade. Então, esteja ali numa empatia silenciosa com a pessoa. Ela vai sentir a sua presença. Ela vai sentir a sua sinceridade. Você vai dar uma estrutura emocional para ela, sem abrir a boca. Isso é que eu chamo de empatia silenciosa. É isso que procuramos trabalhar e ensinar para os nossos discentes. O que eu já disse sobre a questão do córtex auditivo, entre o quinto e o sexto mês de gestação, as células neuronais já começam a formar. Então aí a formação do córtex auditivo da criança começa nesse período. Ela já começa a ouvir entre o quinto, né, e o sexto mês, a criança já começa a ouvir. Por quê? Nessa formação neuronal do córtex auditivo. Então, isso já é possível. Então, obviamente, ela já nasce ouvindo. Só que ela não nasce escutando. Por quê? Por que ela não nasce escutando? Porque ela não nasce pronta para ouvir. Entenderam a diferença? Então, ela ainda, ou seja, a criança ainda não aprendeu a escutar. Por isso que esse aprendizado, prontos para ouvir, esse aprender a escutar, a pessoa não nasce sabendo. Então, isso aí é um esforço nosso, é uma busca nossa. E não é por acaso que a Bíblia, como nossa bússola, está nos mostrando. Porque escutar é um aprendizado, escutar é um gesto de amor, isso é estar pronto para ouvir. Porque se não tiver esse gesto de amor, a pessoa não vai estar pronta para ouvir. Como vocês veem, são vários ingredientes. Não é uma coisa perdida lá, perdida cá. É uma integração. Né? Quem ama a Deus, quem vive o seu self-love, né? Ou seja, o amor próprio, aquele amor que Deus fala que precisamos nos amar, quem ama o seu próximo vai escutar praticando a empatia silenciosa para sentir o que o outro está sentindo. Isso é empatia silenciosa. Sentir o que o outro está sentindo sem dizer uma palavra. Por quê? Nós só devemos falar se for necessário. Devemos falar para melhorar o silêncio. Se não for para melhorar o silêncio, para que eu vou falar? Eu devo ficar calado. Eu sei que isso não é tão fácil. Às vezes eu não consigo. Quando eu penso, se eu estou me policiando mais, e esse curso clínico da alma me ajuda muito a estar estudando e voltando, né? Que às vezes a gente relaxa um pouco nisso. Aí a gente volta a exercer, tem que exercer tudo. Então, assim, ouvir, falar, sentir o outro, praticar a empatia silenciosa, isso nos leva a crescer. Isso ajuda. Podem ter certeza que ajuda. Por isso que eu disse, falar por falar é melhor ficar calado. Lembra daquela expressão, aí já está voltado para a vida, a expressão religiosa, né? Pregue o tempo todo. Se necessário, fale. Eu acho essa frase linda, que devemos pregar o tempo todo. E quando for necessário, vamos falar. Mas não falar quando não for necessário. Porque tem pessoa que fala muito, mas não prega nada. Entende? Por que essa frase é linda, profunda? Então, sim, vamos ter o mesmo sentimento do outro. Eu volto aqui pontuar mais uma vez sobre
a ansiedade. O ansioso não vai ter escuta. Vai interromper o seu interlocutor para falar e emitir a sua opinião. E se a pessoa é ansiosa é por maldade, muitas vezes não. Às vezes nem sabe. Está querendo ajudar, são pessoas que querem ajudar. Isso a gente encontra muito. E se eu não me policiar, não dagonear, vamos melhor dizendo, ficar atento ao processo, eu posso também emitir a minha opinião no momento que não deveria ser emitido. Então, mas, graças a Deus, o meu índice de ansiedade sempre foi muito baixo. Nunca fui uma pessoa ansiosa. Isso não quer dizer que eu esteja livre de ficar ansioso. Mas, assim, em 99% dos casos, eu não sou ansioso. Um momento ou outro pode acontecer na minha vida. Então, o ansioso vai interromper o seu interlocutor para falar e emitir a sua opinião. E o pior, a opinião que não foi solicitada, né? Às vezes as pessoas falam algo para nós, ou nós falamos para a pessoa, algo que não nos foi solicitado e achamos que estamos ajudando. E com total certeza, com absoluta certeza, numa situação dessa, nós não vamos ajudar. Isso não é talvez. Isso é certo. Use a dialética para perguntar. Olha a diferença. Use a dialética para perguntar, para pontuar analiticamente, para clarificar, para ser luz para a mente, para as emoções dessa pessoa. Mas evite dar conselhos, porque nós temos tendência de dar conselhos. E eu digo que o melhor conselho que a pessoa pode dar a alguém é não aconselhar, é ficar calado. Porque o ser humano tem alguma coisa que chama ego, que rejeita conselho. E muitas vezes quando pede, mas se nós darmos um conselho que não está de acordo, não está em consonância com aquilo que ele quer, ele vai rejeitar. Podem ter certeza disso, né? E outra coisa, a pessoa que gosta de dar conselho, a miúde não está preocupado com o sentimento do outro. Já viu que a pessoa com conselho, está preocupado com o sentimento do outro. E o pior, ainda às vezes pensa que tem razão, pensa que está ajudando, mas nem sempre está. Por quê? O mais interessante nessa circunstância é saber, procurar saber o que a pessoa está sentindo. Eu me lembro, eu estava em um plantão, era já bem tarde, já no plantão à noite, já dei muitos plantões à noite, e chegou um paciente, foi levado por uma viatura. Ele tinha tentado suicídio, pulado num viaduto, tentado suicídio. Ele foi levado compulsoriamente, obviamente. Ele chegou lá todo acuado, sentou. Eu sentei. Falei para ele o seguinte: você veio contra a sua vontade e eu só quero dizer o seguinte: se eu estou aqui para lhe ajudar, para lhe ouvir, para lhe escutar, se você quiser falar, eu estou aqui para te escutar. Mas se você não quiser falar nada, você fica à vontade, eu vou escutar o seu silêncio. Eu quero saber o que você está sentindo. Aí ele parou, levantou a cabeça e olhou assim. Falou, mas você não vai dizer que eu estava errado, que eu isso, que eu não posso tirar minha vida, que a vida foi Deus que me deu? Minha família fala sempre que eu tenho tudo, eu tenho o que eu pedi, eles me dão. Eu tenho tudo isso, não vai falar isso não? Eu falei, não. Eu quero só te escutar. O que você quer saber o que você está sentindo? Aí ele falou, não, então eu quero falar. Porque ninguém
até hoje parou. Eles falam tanto que eu estou errado, me aconselham tanto, mas nunca pararam para saber o que eu estou sentindo. Nunca passaram para me perguntar o porquê de tantas coisas, porquê desse meu comportamento. Então ali foi um atendimento longo e foi um atendimento muito promissor, graças a Deus, porque a pessoa que tenta suicídio, uma das coisas que nós não devemos fazer é dar conselhos para ela. Isso pode surgir como um combustível para tentar o suicídio. Porque, na verdade, já disse isso em vários trabalhos, já fui, né, aqui no Brasil, um dos fundadores do Centro de Prevenção ao Suicídio, em 1984. Já fui diretor de estudos de pesquisa, coordenador dessa área por vários anos. Participei de vários congressos nacional, internacional, como palestrante. E então eles querem alguém que possa ouvi-los, não julgar, não condenar, não dizer isso, aquilo, que ele errou nisso ou naquilo. Que isso eles já sabem, mas eles querem alguém que escute, pare para ouvir. É o que eu fiz naquele jovem que tinham tentado suicídio. E a direção da vida dele a partir daquele dia foi outro. Por quê? Ele encontrou alguém que o ouviu sem dar conselho, sem julgar que ele estava errado nisso ou naquilo. E outra coisa, aconselhar, falar, julgar, condenar, de nada vai ajudar. Podem ter certeza disso. A não ser vai deixar a pessoa chateada. Só isso. Então, vocês que querem trabalhar nesta área de ajuda realmente, pensem nisso, peguem essas diretrizes para que possam fazer uma coisa mais adequada, uma coisa mais correta e possa ajudar verdadeiramente. Porque a maioria de quem gosta de dar conselhos tem o ego alterado, ou seja, aquele ego grande, aquele ego exaltado, de uma maneira cognitiva, ou muitas das vezes incognitiva, está querendo dizer, ou está dizendo, né, que sabe mais do que o outro. Ou seja, quando eu diz de uma maneira incognitiva ou cognitiva, que tem pessoa que tem essa noção mesmo, né? Mas outras não têm. E, então, assim, quando eu estou dando conselho, eu vou estar, o quê? Me achando que eu sou o sujeito suposto saber, que eu sei mais do que as pessoas, nas condições, inclusive, de estar dando conselho. A bem da verdade, dar conselhos, em qualquer esquina você vai encontrar alguém que possa te dar conselho, e gosta de dar. Mas encontrar alguém que possa te ajudar, que possa te ouvir, aí já é outra história. Porque ninguém quer ouvir, ninguém quer escutar ninguém, mas dar conselho as pessoas querem. Qual é o segredo de estar ajudando? O segredo é ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, se realmente você quer ajudar. Tem esse sentimento de aceitação, esse sentimento de amor. Aprenda a amar como Jesus amou, porque quem ama vai escutar. Quem ama não vai apenas ouvir, vai escutar. Eu vou caminhar rápido aqui para a gente terminar. Tem muitas coisas aqui ainda. Por isso, o método psicanalítico Dagoniano, que trata sobre psicologia da alma e epistemologia psicoema espiritual, do qual embasamos a clínica da alma, é totalmente fundamentado cientificamente, mas plenamente cristocêntrico. Portanto, é uma realidade indelével, ou seja, aquilo que não dá para você mudar. Para todos que queiram crescer na graça, no conhecimento psicoema espiritual, para melhor servir o id do mestre, pensem, né, nesse processo de amar. Pense nesse processo de não julgar.
pense nesse processo de ouvir e escutar e fazer pontuações quando necessário for, sem estar travando a pessoa. Com isso, se fizermos isso, conseguirmos isso, nós estaremos cumprindo o ID de Cristo, estaremos fazendo um trabalho com muito mais perfeição, com muito mais na direção daquilo que deve ser feito. E tenho certeza, vocês vão ajudar muito mais. E o nosso objetivo, como sempre, é estar contribuindo para o crescimento de vocês, é estar contribuindo para o meu próprio crescimento e de mãos dadas seguir nesta grande seara que muitos frutos estão perecendo por falta de ceifeiros preparados, capacitados para estar trabalhando com cura das emoções, feridas emocionais, cura da alma. Então, que façamos diferença no meio em que estamos inseridos, que brilhamos no meio do nosso viver, porque tem muita gente precisando de uma luz, essa luz eternal e pura que doce na cruz do Calvário. E eu preciso ser essa luz, ser sal e luz. Então preciso me preparar, preciso estar atento a esses quesitos. Finalizando, eu isso não gosto muito disso não, mas eu anotei aqui, oração da clínica da alma. Na verdade não é oração, né? Porque oração a gente ia conversar com o Pai, né? Mas é o nome que foi dado. Senhor, ensina-me a amar, porque amando eu vou aprender a escutar. Me dê sabedoria para eu falar só o que for necessário. Me dê equilíbrio emocional para que eu não fique irado e não coloque o sol sobre a ira, se porventura eu por descuido eu irá. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado por vocês estarem partilhando, estar me escutando até às 21h18. E eu digo que é um prazer muito grande estar com vocês. Alguém quer fazer alguma colocação? A colocação, pastor, Senhor. Paz. Está me ouvindo? Estou ouvindo bem. A colocação que eu quero fazer. Estou aqui quietinho aqui, mas estou degustando dessa maravilha que Deus nos preparou para hoje. Eu quero pedir imensa desculpa para que eu cheguei atrasadinha, mas eu já tinha explicado. Não, só já tinha me falado. Mas muito bom mesmo. E eu vou comer essa aula todinha de novo. Para mim, essa aula de hoje está sendo uma das melhores, porque mexeu muito comigo. Oh. Você já conviveu comigo. Missionária no exterior e às vezes faz uma... Que bom que mexeu com a senhora, que estamos contribuindo para o seu crescimento. E a hora que a experiência sua no Evangelho, como missionária, no Brasil e fora do Brasil, é grande, né? E eu fico feliz por isso. É isso. Então, assim, a gente está nessa situação aí e a escuta é a melhor coisa. Eu estou orando a Deus. Eu estou pedindo ao Senhor, fiquei quietinho, eu estou aprendendo muito, né? Eu gostava de orar. Agora eu estou assim, mais quietinha. Eu estou me refletindo, estou me fazendo igual o palavreado baiano, né? Estou me policiando para me aprender tudo isso, assim, chegar lá, eu continuar aprendendo e que eu nunca vou saber nada, né? Vou saber tudo. Não, saber só vai saber, não vai saber tudo, mas saber vai saber sim. Tudo, e sim. Sempre você continuar sendo aluna, vamos sempre continuar sendo aluna, né? Então, assim, mas que eu quero ajudar muitas pessoas e hoje está sendo de muito lucro. Para mim foi um divisor de água muito forte.
quero que Deus continue te abençoando. Amém. E hoje, 5 da manhã, quando eu acordei para mim orar, para mim começar a minha vida ativa, eu orei ao Senhor e pedi a Deus que hoje, que Ele me desse a oportunidade de ouvir algo que pudesse me trazer em memória aquele que me traz esperança. E hoje, essa aula de hoje para mim foi muito boa. É o que eu tenho a dizer. Que Deus te abençoe. Muito obrigado mesmo por ser esse professor para nós, tá bem? Amém. Eu que agradeço. Mais alguém? Então, encerramos por hoje. Eu já fico com saudade de vocês para nosso próximo encontro, na próxima quarta-feira, se assim Deus permitir. E eu creio que vai permitir. Tenham todos uma noite abençoadíssima. Amém? Amém. Então, shalom. Boa noite a todos. Boa noite para você também. E meu shalom aleichem, ou seja, que a paz seja convosco, tenha uma noite abençoada. Com meu sincero shalom. Até quarta-feira que vem.